Olá, turma, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o tema inovação colaborativa, que é um dos resultados ou dos ganhos competitivos da cooperação que nós vimos em aulas anteriores. Esse material ele é um complemento ao capítulo do livro sobre esse tema, então eu recomendo que vocês façam a leitura do livro e depois vocês assistam esse material aqui como uma forma de esclarecer alguns conceitos, enfim, entender um pouco melhor esse tema da inovação colaborativa. Essa discussão sobre colaborar para inovar, ela é bastante recente, ela vem surgindo de maneira muito forte nos últimos anos, nas últimas décadas, e a gente vai ver nessa aula por que as empresas acabaram mudando de um modelo de inovação que era fechada, que era interna, para um modelo que é de uma inovação aberta e colaborativa. Para começar essa nossa aula de inovação colaborativa, eu quero começar comentando sobre o caso da Mercur. É uma empresa bastante tradicional, com mais de 100 anos, que atua no setor de materiais escolares e outros produtos. Ela está instalada em Santa Cruz do Sul e ela, alguns anos atrás, ela ficou bastante conhecida por produzir produtos inovadores para o mercado. E um desses produtos que ela fazia era uma borracha de apagar em formato de Lego. Alguns outros produtos tinham personagens da Disney, enfim, era uma empresa bastante comercial e bastante inovadora em termos de marketing e também de produto. E essa borracha que vocês estão vendo na tela, ela fazia com que as crianças comprassem dezenas de unidades de borracha para montar peças como essa que está aparecendo. E num determinado momento, a empresa passou por uma transformação e ela começou a se perguntar se o que ela estava fazendo realmente era o correto. Ela estava ganhando dinheiro, ela estava tendo uma alta lucratividade vendendo esses produtos, mas no limite ela fazia com que as pessoas comprassem muito mais daqueles produtos do que realmente elas precisavam. Então a empresa se questionou se era correto ela fazer uma criança comprar 10 borrachas quando, na verdade, essa criança precisaria, quando muito, de uma borracha ao longo do ano. Essa empresa, então, como eu comentava com vocês, ela está em três setores, tanto na educação, produção de materiais escolares, ela também é bastante forte no uso da borracha para equipamentos na área da saúde e ela produz, pelo menos produzia até um tempo atrás, revestimentos e pisos também feitos de borracha, como pisos para ônibus e para indústrias. E aí a empresa começou então a se questionar e uma das perguntas que ela fez é o que aconteceria com o mundo ou no mundo se a Mercury não existisse mais? Será que faria alguma diferença para o planeta, enfim, para a sociedade, se a empresa deixasse de existir? Ou simplesmente viria uma outra empresa que passaria a entregar aqueles produtos para a sociedade, para o mercado e tudo estava resolvido? E o que ela percebeu é que possivelmente, se naquele momento, a coisa de uns 10 anos, a Mercur deixasse de existir, não faria diferença muito significativa a não ser para as pessoas que trabalhavam na empresa. Para o mercado, ela não era uma empresa que fazia tanta diferença e ela seria facilmente substituída. Então ela se perguntou qual era de fato o papel da Mercur enquanto uma indústria, não só para gerar lucro para os seus acionistas e não só para manter o emprego dos seus funcionários, mas sim enquanto uma empresa que deveria também fazer alguma contribuição maior para a sociedade. E aí uma das coisas que ela começou a fazer foi eliminar do seu portfólio de produtos materiais que pudessem ou que eram utilizados por indústrias que geram algum tipo de efeito negativo para a sociedade. Então, como você sabe, em Santa Cruz é um grande polo de produção de tabaco e de cigarros. A Mercury era uma fornecedora de materiais também para a indústria de tabaco. Ela chegou a desenvolver uma esteira para a indústria do tabaco que transportava a matéria-prima na linha de produção. E aí ela decidiu que ela deixaria de atender indústrias como aquela, que aquilo era contra os próprios princípios e valores da empresa porque gerava um efeito negativo para a sociedade.
Então ela começou, num dos primeiros movimentos, a deixar de produzir produtos e entregar esses produtos para setores como esses que estão na tela, que geram algum tipo de resultado negativo para a sociedade. E ela também começou a perceber que os produtos dela eram, na verdade, produtos que ela empurrava para o mercado, que ela fazia com que o mercado consumisse muito mais a partir de esforços de marketing e de convencimento dos consumidores de que eles precisavam aqueles produtos, como aquela linha de borrachas em formato de Lego. E também ela se deu conta que existia todo um outro mercado e um outro tipo de consumidor que talvez não estivesse sendo atendido pela empresa e que talvez tivesse muito mais necessidade de receber algum tipo de produto especialmente produzido para ele. E um desses públicos é o público que tem alguma necessidade especial. Pessoas que têm alguma limitação motora, que têm alguma limitação cognitiva, que têm dificuldade para, por exemplo, segurar num garfo, segurar numa caneta, segurar numa borracha. E aí ela pensou que talvez uma grande contribuição que ela poderia fazer para a sociedade seria pensar junto com essas pessoas que tipo de produtos poderia ser interessante, poderiam ser úteis para pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. E aí, na sequência, então, o que essa empresa decide fazer é mudar a sua forma de fazer inovação. Ao invés de fazer a inovação de dentro para fora, em que ela produzia, gerava as inovações e levava para o mercado e tentava fazer o mercado comprar, era fazer a inovação com as pessoas. Criar uma rede colaborativa a partir da qual ela pudesse entender quais são as reais necessidades das pessoas, pessoas que têm algum tipo de limitação de movimentos, algum tipo de limitação cognitiva, e aí sim inovar a partir da interação com essas pessoas. Então, mudar completamente a lógica de inovação e de produção que era interna, de dentro para fora, para fazer essa produção de fora para dentro. E isso fez com que a Mercury ela começasse a atuar de maneira colaborativa, criando uma rede de colaboração. Então, ela juntou uma série de atores, como, por exemplo, alunos de escolas que atendem pessoas com necessidades especiais, como a PAI. Depois ela juntou os professores dessas escolas. Ela trouxe também os pais e as pessoas que estão no dia a dia desses alunos com necessidades especiais. Trouxe pessoas da universidade que pudessem ajudar a entender como é que aprendem alunos com necessidades especiais. Trouxe a Secretaria Municipal da Educação, a Coordenação Regional da Educação, para montar de fato uma rede colaborativa. E o resultado disso foi muito interessante porque ela passou a desenvolver toda uma linha de produtos adaptados, continuam utilizando materiais à base de borracha, mas produtos adaptados para essas pessoas conseguirem de fato segurar melhor um lápis, segurar melhor uma caneta, utilizar um giz de cera, utilizar melhor uma borracha, né? Uma outra linha de produtos para que essas pessoas tenham mais facilidade quando elas vão se alimentar. Então, esse é um tipo de inovação colaborativa baseada na cocriação, que é um conceito que vocês talvez já tenham discutido em marketing ou em estratégia, e o resultado é a inovação em produtos que estão muito mais próximos daquilo que realmente as pessoas necessitam. Hoje ela tem um outro portal, além do seu portal corporativo, que é o portal chamado Diversidade na Rua, que eu sugiro que vocês acessem, porque esse portal mostra exatamente o tipo de produto que foi gerado a partir das inovações colaborativas ou dessa rede de colaboração que a Mercur organizou com pessoas, com entidades, com escolas, com universidades. É muito bacana olhar o resultado, os tipos de produtos que são oferecidos e, inclusive, a forma inovadora com que a Mercur comercializa esses produtos. Então, eu sugiro que vocês acessem o diversidadenarrua.cc para entender um pouco melhor como funcionou.
Então, com esse exemplo, eu quero dar início à parte conceitual da aula. Num primeiro momento, a diferença entre inovação ou invenção, ela é bastante importante. A invenção é alguma coisa que é tecnicamente viável, mas que não necessariamente tenha sido testada no mercado. A inovação, por sua vez, ela tem que ser tanto tecnicamente viável, como também economicamente viável. Então, eu posso ser um grande inventor, mas não necessariamente eu sou um grande inovador. A inovação depende de que aquilo que eu consegui inventar também teve uma aceitação no mercado e ela é economicamente viável. O exemplo que eu mostrei antes para vocês da Merkur é um caso de inovação porque ela comercializa esses produtos com lucro e esse lucro realimenta o funcionamento da empresa. Não é caridade, não é assistencialismo e não é apenas uma invenção, e sim uma inovação. E vocês também já devem ter lido algo a respeito. A inovação, ela não é só uma inovação que pode ser de produto, que é o que normalmente a gente enxerga, mas ela pode ser uma inovação de processo, ela pode ser uma inovação na gestão ou uma inovação de marketing, e ela pode ser uma inovação até mesmo em termos do próprio modelo de negócio, como o Uber, que é uma inovação de modelo de negócio. O produto é o mesmo, mas há uma inovação tanto de processo quanto de modelo de negócio. Então, a inovação, ou o processo de inovação, ele se modificou significativamente nas últimas décadas. Não vou entrar em cada uma dessas gerações da inovação que estão colocadas nesse slide, mas se vocês observarem, vocês vão perceber que é um modelo de inovação que começa bastante centralizado interno na empresa e ele avança para um modelo de inovação muito mais aberto e colaborativo, em que a empresa ela interage também com outros atores para gerar inovações. Um caso bastante conhecido também é o caso da Natura, que tem um programa chamado Natura Campus, em que ela interage com grupos de pesquisa e universidades de todo o país para identificar novas tecnologias e novas possibilidades de inovação em produto. Nessa linha, então, surgiram nos últimos anos muitos livros e muitos estudos tratando desse tema da inovação aberta. O Chesbrough, que é o autor do livro Open Innovation, é um dos principais autores por tratar dessa mudança de inovação fechada para inovação aberta. Depois tem também outros livros que tratam de colaboração em massa, como o Wikinomics, o próprio livro do Prahalad, que trata do futuro da competição e da cocriação de valor com consumidores. Então, cada vez mais a gente vem falando de temas como colaborar para a inovação, cocriação, coprodução, e isso tem se tornado cada vez mais importante também em termos de como as empresas organizam o seu processo de inovação. Esse slide aqui, ele mostra de maneira bastante simplificada essa mudança da inovação fechada e na sequência para a inovação aberta. Então, o que vocês podem ver nesse funil da inovação é que o modelo tradicional era de todo esse processo acontecer internamente na empresa. A empresa fazia os seus próprios projetos de pesquisa, colocava esses projetos de pesquisa, essas ideias no funil da inovação, para lá no final conseguir gerar algum tipo de inovação de produto, processo, mercado ou gestão e de negócio, mas fazia isso isolada do mercado. No modelo de inovação aberta, a gente já pode ver uma mudança aqui. Eu, como organização, eu me relaciono também com o mercado, com os atores que estão fora da empresa. Por dois motivos. Quem está fora pode contribuir com o meu processo de inovação, com as minhas ideias, com aquilo que eu estou tentando desenvolver e levar para o mercado. E talvez, na parte superior da figura, vocês podem ver isso, muitas das minhas ideias elas não têm espaço dentro da minha organização atual, mas elas podem ser levadas para o mercado para que uma outra organização, um parceiro, uma outra empresa consiga desenvolver essa inovação e, quem sabe, isso também possa gerar algum tipo de lucro
para minha empresa. Então, é tanto de dentro para fora, em que eu levo ideias minhas para o mercado por meio de outras empresas, por meio de outros parceiros, mas também de fora para dentro, em que eu absorvo ideias e conhecimentos e tecnologias de outros parceiros. Novamente, olhando para esse funil da inovação, aqui vocês podem perceber que ao longo de todas as fases do processo de inovação, desde a criação de ideias e conceitos, no início do funil, até a pesquisa que vai levar ao desenvolvimento de protótipos e depois da comercialização dos produtos, em cada uma dessas etapas eu posso ter algum tipo de interação criativa, algum tipo de interação com outros atores, que podem ser, por exemplo, fornecedores parceiros, que podem ser líderes internos da empresa e colaboradores, mas também podem ser clientes ou distribuidores, ou varejistas, ou atacadistas. Então, a empresa ela precisa olhar para cada uma dessas fases do processo de inovação, desde a pesquisa até a comercialização, e tentar pensar como é que eu posso trazer outros atores de fora da empresa para participar do meu processo de inovação. Como é que eles podem contribuir? Tanto por meio de interações espontâneas, que é quando o cliente ou o consumidor ele espontaneamente me dá uma sugestão para melhorar um produto, um serviço, como também interações direcionadas, quando eu crio um processo em que efetivamente eu vou me conectar com esses atores para que eles participem do meu processo de desenvolvimento. Então, várias empresas já têm canais abertos com os clientes para ouvir sugestões, isso seria uma interação espontânea do cliente, e de alguma maneira elas tentam aproveitar esses contatos e essas sugestões para melhorar os seus produtos. Mas o que nós vamos falar na aula de hoje e no exercício que vamos fazer na sequência, como é que nós podemos promover interações direcionadas com algum público para tentar aperfeiçoar o nosso processo de inovação colaborativa. Então, nós temos ainda aqui alguns termos ou algumas técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas para fazer inovação colaborativa, que nós vamos ver na sequência, como, por exemplo, o crowdsourcing, os sistemas de ideação. Algumas grandes empresas vêm utilizando technology brokers, também vamos ter uma explicação na sequência, ou então algum desafio tecnológico e, como já vimos no caso da Merkur, a formatação de alguma rede de colaboração. O crowdsourcing, que é uma das ferramentas que as empresas podem utilizar, ele consiste em buscar conhecimentos ou buscar opiniões de uma grande quantidade de pessoas. Crowd, que vem de multidão, e sourcing, que é de buscar, de fonte, de suprimento. Então significa isso. Eu busco numa grande quantidade de possíveis interessados alguma fonte de ideias ou de alguma solução para um problema que eu tenho dentro da empresa. Aqui tem um exemplo da Electrolux, que utiliza um modelo chamado Design Lab, em que eles jogam desafios de design para estudantes que queiram sugerir novos projetos de eletrodomésticos. Não significa necessariamente que esses projetos eles vão ser levados à produção, mas a ideia aqui é captar justamente insights e conseguir de um grande número de pessoas alguma ideia que talvez possa vir a ser utilizada na sequência dentro da empresa. Um outro modelo que tem uma certa semelhança com o anterior é o dos sistemas de ideação. Quem fez isso algum tempo atrás foi a Fiat, com o protótipo chamado Fiat 1000, em que ela solicitou às pessoas de todo o Brasil que mandassem ideias de como poderia ser o carro do futuro. Tem um link aqui, se alguém quiser olhar o vídeo no YouTube. E o que ela conseguiu com isso foi não criar um carro que vai ser produzido e efetivamente comercializado, mas sim captar uma grande quantidade, uma variedade de ideias sobre tecnologias, sobre o que as pessoas esperavam que o carro do futuro pudesse ter, e talvez algumas delas acabam depois sendo integradas aos seus produtos.
possivelmente algumas dessas tecnologias e ideias efetivamente tenham sido integradas nos produtos da Fiat que a gente vê hoje. Depois ainda um outro exemplo aqui de sistema de ideação, a Heineken lançou um desafio para que as pessoas contribuíssem ou compartilhassem ideias sobre sustentabilidade das embalagens de cerveja. Então, se alguém tinha uma boa ideia, podia submeter para esse desafio e o vencedor receberia no final um bônus ou uma recompensa de $10.000. Então, essa é uma forma de captar com um valor bastante simplório para uma grande empresa como a Heineken, captar uma grande quantidade de ideias, das quais talvez alguma delas possa ser utilizada no futuro. Aqui tem um exemplo bastante parecido também, que é do ano passado. A Coca-Cola ela ofereceu um prêmio de R$3 milhões para quem conseguisse resolver a sua principal problemática, que é do uso do açúcar nos refrigerantes. Se alguém encontrasse um substituto definitivo para o açúcar, receberia uma recompensa bem interessante de $3 milhões. Então, é uma outra forma também de captar ideias. Essa aqui é uma plataforma chamada Innocentive, que é um modelo chamado Technology Broker. O que acontece numa plataforma como essa é que as empresas podem postar desafios tecnológicos e a plataforma faz o meio de campo entre uma empresa que tem um desafio e engenheiros ou profissionais técnicos que tenham alguma solução. Então, esse modelo aqui ele é mais útil quando a empresa já sabe qual é o tipo de produto ou serviço que ela quer gerar no final. Ela não quer só uma ideia, ela quer de fato uma solução técnica para o seu problema. Então, pensando no funil da inovação, aqui nós estamos muito mais para o meio do funil. Não é mais uma questão de ter ideias, e sim de encontrar soluções técnicas para um determinado problema. Aqui tem um outro exemplo de uma plataforma que funciona como Technology Broker, que é o Nine Sigma. Então, as empresas postam os seus desafios, informam quanto elas estão dispostas a pagar pela solução técnica, e todas as pessoas que tiverem alguma possibilidade de resolver aquele problema, desde que tenham de fato a solução técnica, podem se candidatar, mandar a sua solução, e elas então serão recompensadas pela solução que elas propuseram. Por último, também vem sendo bastante utilizada a lógica do crowdfunding, que é uma forma de conseguir financiar um projeto inovador por meio de uma plataforma em que a gente convida todas as pessoas que tiverem interesse naquela ideia para ajudar no financiamento daquela inovação. O Catarse é uma plataforma talvez a mais conhecida no Brasil em termos de crowdfunding, em que pessoas que tenham uma ideia inovadora, mas não têm o recurso, podem propor a sua inovação e informar que elas estão captando valores, às vezes são valores bastante baixos, contribuições de R$50, R$100, para conseguir viabilizar aquela ideia e no final dar algum tipo de recompensa para quem fez alguma colaboração. Então é bastante comum que ideias inovadoras, ideias interessantes que mobilizem grupos de pessoas consigam ser financiadas por meio de plataformas como o Catarse. E eu também sugiro que vocês acessem esse site e outros sites de crowdfunding para entender um pouco como funciona esse modelo de financiamento. Para finalizar, aqui tem alguns outros sites que vocês podem visitar caso tenham interesse. O que é importante lembrar é que, dependendo de qual etapa do processo de inovação, no funil de inovação, se é na parte mais inicial do funil, de captar ideias, captar propostas de produtos inovadores ou serviços inovadores, ou então se é mais no meio da parte de desenvolvimento do protótipo, de solução do problema técnico, ou enfim, mais na ponta final desse funil, em que nós já estamos chegando no mercado com o que nós propusemos, a lógica da inovação colaborativa é integrar, atrair parceiros externos que possam colaborar.
Então, espero que vocês tenham entendido nessa breve explicação sobre inovação colaborativa quais são as alternativas que as empresas têm e, na sequência, nós vamos fazer um exercício usando Design Thinking e também a lógica da inovação colaborativa para verificar na prática como isso funciona. Obrigado, um abraço e até mais.